Eu cumprimento a todos com a graça e a paz que só o Senhor pode nos dar. Esse cumprimento está estendido a todos que estão acompanhando esta live. Que o Espírito Santo possa alcançar você aonde você estiver nos acompanhando. Amém? Incline a sua cabeça mais uma vez, e você que está acompanhando pela live também, dê uma paradinha, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, mais uma vez, eu elevo a minha voz em oração para te clamar, Senhor, o domínio do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui dentro do templo e sobre a vida dos meus irmãos que estão acompanhando esta live de longe. Que o Senhor faça conforme o Senhor quiser. Que haja proteção a todos que são ligados à minha vida, direto ou indiretamente. Que o Senhor salve, que o Senhor liberte, que o Senhor nos faça algo nessa tarde, que a gente venha sair daqui com algo adicionado na nossa vida espiritual, que a gente saia daqui melhor do que nós entramos. Nós esperamos é do Senhor, porque do homem nós não temos nada, mas o do Senhor nós temos. E nós te pedimos, Senhor, eis-nos aqui, que o nosso coração e a nossa mente sejam totalmente dominados pelo Teu Espírito Santo. E toda ingerência maligna e carnal sejam totalmente neutralizados do nosso meio e do meio daquele que está assistindo, que está participando, acompanhando de longe também. Em nome de Jesus, eu declaro a minha rendição e o meu amor ao Senhor. Amém? Amém. Eu gostaria de perguntar para os irmãos, vocês têm o costume de sempre trocar a roupa de cor, de modelo? Vocês têm esse costume? No sentido material, no sentido físico mesmo. No seu local de trabalho, você trabalha de uniforme? Tem algo assim padrão? Segue um padrão? É tudo jaleco, é tudo de uma cor, tem o nome da empresa? Como nós estamos ainda na Copa do Mundo, eu logo lembrei das camisas das seleções de futebol na Copa do Mundo, né? Que elas acompanham a cor das nações, a cor dos países. Então a gente gosta, a gente gosta do amarelo porque é a cor do Brasil, é o amarelo, tem que ser o amarelo. Então existe um padrão. Eu quero ver com os irmãos nesta tarde o caso de uma pessoa com o seu time no meio de uma situação que eles não trocavam de roupa. Porque tem situações que não dá para trocar de roupa. E tem situações que não se deve trocar de roupa. Quero ler com vocês apenas um versículo em Neemias 4, versículo 23. Neemias 4, versículo 23. O contexto desse versículo é que Neemias estava na reconstrução dos muros de Jerusalém. Essa reconstrução durou 52 dias. E ele estava lá junto com a sua equipe. E diz a palavra do Senhor no versículo 23. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Porque esta equipe ela estava num estado de posicionamento, um estado de atenção, elas estavam fazendo um trabalho em vigilância, eles estavam ali trabalhando, mas sob ameaças de perseguição, sob pressão. Eles estavam vivendo uma pressão de uma guerra contínua, então eles não tiravam a roupa. Estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão.
o Senhor, ele nos deu um vestimento de trabalho também. O Senhor, ele dispõe a sua vestimenta para todos que nele crêem. O Senhor dispôs a sua armadura para os seus filhos se vestirem dela. Que Deus maravilhoso é esse? Ele dispõe a vestimenta dele para a gente vestir. Efésios 6, versículo 13, nos diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. O que me chamou a atenção dessa vez nesse versículo, que é bem lido, é o toda. Porque a ordem aqui é a gente vestir toda a armadura e não parte da armadura. Porque nós sabemos que esta armadura, ela tem algumas peças, né? Vamos lembrar das peças? Tem o cinto da verdade, tem a couraça da justiça, tem os calçados, tem o escudo da fé, tem o capacete da salvação e tem a espada do Espírito. Só que a ordem é vestir toda. Então não pode a gente ficar só com a espada e deixar a cabeça livre e não pôr o capacete da salvação. A ordem é toda. Por que é para toda? Por que tem que ser toda? O versículo nos explica. Para que possam resistir no dia mau. Isso aqui é para crente. O dia mau é inevitável, ele vem. Vem para todos. Um dia o dia mau vem para você, aí o outro não está, aí o outro te apoia. Assim é a família de Deus. O dia mau é inevitável. Então, essa é a veste do verdadeiro cristão, do discípulo de Jesus, e essa vestimenta, ela não deve ser tirada e nem trocada por outra. Amém? Vamos ver Mateus 22, a partir do versículo 1. Mateus 22. Que fala sobre a parábola do banquete do casamento. Diz assim, parábola do banquete de casamento, Mateus 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus filhos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Nessa parábola do banquete do casamento, então um rei enviou o convite para um banquete de casamento do seu filho. O convite foi para todos que pertenciam ao seu reino. Quem eram eles? Os judeus. Mas eles não quiseram comparecer às bodas. Aí no versículo 5, esse convite foi estendido, foi aberto a outras pessoas
Quem são essas outras pessoas? Os gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são os judeus. E por isso, este convite chegou até a mim, até você. Amém? Apocalipse 19, versículo 9, diz assim: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Feliz é aquele que aquele que é chamado para esta festa de casamento do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqui dentro tem pessoas chamadas para essa bodas do Cordeiro. Nós somos esses, nós somos os chamados. Você que está assistindo essa live, você é chamado. Você é convidado para essa bodas do Cordeiro. Na boda do Cordeiro, todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos e viverão para sempre com o Senhor. No versículo 10, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse que não estava vestido adequadamente, ele foi expulso do banquete, porque não estava com a veste nupcial. Então, concluímos que há um perigo de se vestir inadequadamente. Há um perigo da gente se vestir mal e ter a precisão de trocar de roupa e com urgência. Há esse perigo. Tipo assim, do sumo sacerdote Josué, que foi acusado pelo diabo, está lá em Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Vou ler os 5 primeiros versículos. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Deus mandou o anjo trazer vestes novinhas para Josué. Josué estava vestido de roupas impuras, que foram tiradas, e vestes nobres foram colocadas sobre ele. Então, existe um grande risco da gente não saber se vestir bem na nossa jornada de caminhada de fé com Jesus. Vamos agora em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Nós vamos ver um outro caso. Capítulo 14, versículos 51 e o 52. Diz assim: estamos juntos? Estamos juntos? Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Esse jovem
ele não se atentou que lençol não é roupa de se vestir para seguir a Jesus. Lençol não é uniforme de discípulo de Jesus que almeja chegar no céu. Digamos assim que esse jovem foi um discípulo casual. Ele seguia Jesus, talvez por sua curiosidade, mas ele não tinha uma aliança com o Senhor. Parece-me que ele se enrolou no lençol e foi lá ver, dar uma olhadinha e pretendia voltar para a sua cama. Então ele não pretendia seguir a Jesus de verdade. Porque se houvesse essa motivação no coração desse jovem, ele tinha se vestido adequadamente para a caminhada, para a jornada de fé com Jesus. Lençol não é roupa, é algo superficial. Quem usa um lençol para se vestir, para seguir a Jesus, é uma pessoa sem compromisso. Porque à noite, né, poderia até passar desapercebido, né? Porque está meio escuro, então eu falei assim, não, parece que ele está vestido de roupa, né? Parece que ele está vestido. Mas não é lençol, não, é uma roupa. Mas só que esse jovem, no primeiro momento de perseguição, ele teve a sua nudez exposta. Então não tem jeito. Uma hora ou outra, seremos pressionados, o mundo pressiona, e aí será exposto se a gente tem ou não tem a nudez espiritual. Não tem jeito. O mundo vai pressionar e se expõe se a gente existe, se existe ou não nudez espiritual na gente. Os que hoje querem seguir a Jesus somente com o lençol são aqueles que não possuem o fruto do Espírito. Não se vê o fruto do Espírito. Ele está nu. Ele está vazio. Não se vê amor, não se vê alegria, não se vê paz, não se vê paciência, não vê amabilidade, não vê bondade, não vê fidelidade, não vê mansidão, não vê domínio próprio. Porque falta conteúdo em seu interior. Falta a essência de Cristo. Falta a cruz. Falta a renúncia. Não é só a gente frequentar. Quem quer seguir a Jesus, não é só você frequentar, vir aqui somente no domingo, dizer presente. É claro, se você só pode vir ao domingo, amém. Dizendo, às vezes, outra pessoa que, não, só vou domingo naquele ritual. É isso que eu estou dizendo. Carregar a Bíblia, não basta só isso. Usar frases nas suas redes sociais, não é somente isso. Porque esse somente isso é seguir a Jesus enrolado no lençol. Porque na primeira pressão o lençol vai cair e a nudez será exposta, a nudez espiritual. Mas é ser sal, é ser luz nesse mundo tenebroso. Eu pergunto para você e pergunto para mim. Que roupa nós vamos decidir usar e não trocá-las? Para a gente poder ficar prontinhos, arrumadinhos. Que roupa nós vamos usar, decidir usar? Paulo, ele escreveu uma carta à igreja de Colossos, quando ele estava preso em Roma. Ele escreveu aos Colossenses. E os Colossenses, assim como nós atualmente, viviam sobre ameaças de heresias dentro da igreja, dentro do meio cristão. Ensinos estranhos de falsos mestres, por aí. Bem semelhante aos nossos dias. Aí Paulo, como um estilista de Deus, ele escreve aos Colossenses, dando dicas,
dando orientações de como se vestir bem de forma agradável ao Senhor. Vamos ver Colossenses capítulo 3 e o versículo 10. Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Eu vou repetir. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. O significado da palavra revestir também posso destacar dois sinônimos. Revestir é igual vestir novamente, adornar-se ou adotar uma determinada postura. Revestir. Quando nós lemos aqui, revistam-se da nova natureza, é sinal que tem outra natureza. É sinal, se tem uma nova natureza, logo nós temos a velha natureza. Agora, a ordem é: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador. Esse aprendem a conhecer seu Criador é o relacionamento pessoal com Jesus. É estar vestidos adequadamente, se relacionando com Jesus. Amém? Colossenses 3, o versículo seguinte, o versículo 11, diz: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Revistam-se, outra dica de estilista espiritual. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O verbo está no modo imperativo. Revistam-se. Revistam-se. Esta é a ordem. Revestir-se das roupas do novo homem. Os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, devem tomar, então, como vestimenta as qualidades cristãs. O novo homem, ele precisa mostrar suas vestes novas, as vestes dos filhos do rei. Eu fiquei pensando que quando vai usar uma roupa nova, né? Aí vai para uma festa, aí tira a foto e posta, não é? Ou você vai para a academia com um modelito novo, ou então você é patrocinado, né? Por alguma loja, você tira e você posta para alguém ver. Nós temos que nos revestir com as roupas do novo homem e mostrar ao mundo quem nós somos, de onde somos, para onde somos. Amém? Nesse versículo 11, Paulo incentiva a gente a tirar os trapos da velha vida, porque é necessário se despir e vestir a nova roupa, a roupa da nova vida. Mas agora, é o versículo 8, é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. É se despir dos trapos da velha vida
e vestir a roupa da nova vida. Sabe por quê? Porque nós somos escolhidos de Deus. Nós somos eleitos de Deus. Não fomos nós que escolhemos Deus, mas foi Ele quem nos escolheu. João 15,16, ele fala assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Tem escolhido de Deus aqui nesta tarde? Aleluia. Ele nos escolheu pelos nossos méritos? Não. Foi exclusivamente pela graça de Deus. Ele nos escolheu por aquilo que a gente faz? Não. Não foi por boas obras, de maneira nenhuma. Ele nos escolheu, até mesmo para a gente fazer o bem, fazer boas obras. Mas ele não nos escolheu porque fazemos boas ações. Ele não nos escolheu pelo que somos ou pensamos ser, mas apesar de nós, apesar da gente. Você tem essa convicção disso? Romanos 5, versículo 8, dá uma clareada na nossa mente. Olha só o que diz Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, ele morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Que amor é esse? Que amor é esse? Logo, ele nos escolheu não porque éramos santos, mas com o propósito de sermos santos. Efésios 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós estamos geograficamente no mundo, certo? Mas os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro nós somos tirados do mundo, somos propriedade exclusiva de Deus, somos separados do mundo. Às vezes, quando eu estou no trabalho externo, aí eu recebo uma mensagem que fala: "Se onde você está?" Aí eu falo: eu já estou no mundo, mas do mundo eu não sou. Eu escrevo desse jeito. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós temos uma pátria, nós temos um lugar reservado. E o interessante que isso já é fato, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As nações que estão na Copa do Mundo ainda estão se vão vencer, se não vão vencer, depende de jogar, depende disso, depende de aquilo. Nós não, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador. 1 Pedro 2:9 nos acalenta, nos dá um afago, porque ouve bem alguém falando para você: olha, para vocês, porém, são geração eleita. Isso não dá um afago? Não fica só geração eleita, olha só. Olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos comprados por um alto preço e agora não somos mais de nós mesmos. Se nós somos comprados por Jesus por um alto preço, nós não somos donos de nós mesmos.
Se você ainda pensa que se manda, se você ainda pensa que você anda, é dono do seu nariz, você está enganado. Se você já confessou Jesus como seu Salvador, você tem um dono. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Jesus nos comprou na cruz do Calvário. Aleluia. Voltando a Colossenses, no versículo 11 ainda, nos diz que nós somos um povo santo e amado. Nós somos o tesouro particular dele. Nós somos a menina dos seus olhos. Nós somos o prazer. A igreja do Senhor é o prazer de Jesus. Que amor, né? Por nós. O amor dele é eterno. As suas misericórdias, elas não têm fim. Ele nos escolheu, ele nos amou, ele nos perdoou, ele cancelou toda a nossa dívida na cruz do Calvário, porque o perdão de Deus é completo. Aleluia. Paulo, nesse versículo 11 ainda, ele continua falando como vou repetir esse versículo como um estilista espiritual, mais uma vez falo. E quando ele fala, revistam-se de, porque mais ou menos assim, olha, agora vocês fazem parte da família de Deus. E como vocês fazem parte da família de Deus, tem uma vestimenta, existe um código de vestimenta. Aí ele diz, revistam-se de compaixão. O povo de Deus, ele deve revestir-se de misericórdia. Ele deve sentir a necessidade do outro. Jesus, ele teve compaixão da viúva que estava indo sepultar seu único filho, que está lá em Lucas capítulo 7. Lembra-se do caso de José também? Ele teve compaixão pelos seus irmãos. Ele não se vingou deles. Paulo diz, revistam-se, segundo, de bondade, que é o contrário de maldade. Mas é ter bondade expressa em ações, é na prática, em atitudes. Barnabé foi chamado de um homem bom, ele teve ações. 3, humildade. A humildade, uma pessoa humilde, é uma pessoa que ela não se exalta com orgulho e também não vai para o outro extremo a ponto de se autodepreciar. É aquele que tem a autoestima equilibrada. É aquele que reconhece o valor dos outros e também reconhece os seus erros. Eu lembrei do ladrão da cruz. Porque o ladrão da cruz, ele falou assim para Jesus. E falou para o outro. Falou para o outro, primeiro. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, se referindo a Jesus, não cometeu nenhum mal. Aí ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O que me saltou os olhos nesse versículo foi a palavra garanto. Jesus disse, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O nosso Jesus que garante está aqui. E ele diz para mim, para você e para vocês que estão de longe, eu garanto.
aquele que está no trono, aquele que tem o domínio sobre o céu, sobre a terra, ele diz: eu garanto. E uma palavra dele já é, porque ele tem todo o poder. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu garanto, Jesus fala para mim e para você. Eu não sei qual é a causa específica que ele está falando para alguns, mas ele diz: eu garanto. O centurião romano, ele disse também a Jesus. Ele se demonstrou ser humilde, porque ele disse assim: não sou digno de que entres em minha casa. Então, ele estava reconhecendo os seus erros e reconhecendo o valor, a pessoa de Jesus. Paulo, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade. 4, revistam-se de mansidão. Jesus disse assim: pois sou manso e humilde de coração. Manso, que não causa dano a ninguém, pessoa extremamente guiada pelo Senhor. Revistam-se, 5, de paciência. A paciência é a longanimidade estendida no máximo. Então, para a gente entender o que é longanimidade, a gente fala longânimo. É aquela paciência. É suportar as ofensas sem revidar. Mas tem mais um detalhe. É sem revidar e sem ficar chateado. E sem ficar com rancor. Não, tá, vou ser paciente. Então, tá. Longânimo, eu sou longânimo. Se eu sou longânimo, eu vou suportar as ofensas sem revidar e sem deixar criar mágoas no meu coração. Moisés foi um homem muito paciente. Mais do que qualquer outro que havia na terra, diz número 12, versículo 3. Eu volto com uma indagação para mim mesmo e para vocês que estão distantes. Que roupas nós vamos decidir usar e não mais trocá-las? Nós vamos escolher as vestes de justiça ou não? Vestes de justiça. As vestes de justiça. As vestes brancas de Apocalipse 7, versículo 9, nos fala da justiça de Cristo concedida a nós. Isaías 64, versículo 6 diz que todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Mas Jesus Cristo tira os nossos trapos imundos e nos veste com sua justiça conquistada na cruz pelo seu sangue. O Pai, então, olha para a gente e vê toda a justiça de seu Filho nos cobrindo. Você já colocou essas vestes brancas? Se você não colocou, eis aí a oportunidade de, nesse início de noite, colocar essas vestes e dizer: Maranata, eu estou pronto. Aí você vai poder dizer: Maranata, pode vir, eu estou pronto. Aí a gente não vai ser pegos de surpresa. Porque se formos pegos de surpresa, pode ter um risco de sermos encontrados nus. Mas nós temos que ter as nossas vestes e esperando, prontinhos, com as nossas vestes brancas da justiça do Senhor. Terminando com Apocalipse 16 e 15.
Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Aleluia. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Que roupas nós vamos escolher agora? O Espírito Santo está aqui, o nosso ajudador. O estilista Paulo, ele nos orienta. Olha, você tem que se despir da sua antiga natureza. Jonatas vai ilustrar uma pessoa que está decidindo trocar a sua roupa da velha natureza. E ele decide se despir da antiga natureza. Porque uma pessoa que decidiu entregar a sua vida para Jesus e crê que o sangue de Jesus está comprando esta vida. Quem crê assim, ele vai se despir da velha natureza. E o que se joga fora? No lixo. A ira, a raiva, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena, a mentira. Isso aqui já dá outra pregação com os pontos. Então isso aqui, ele joga fora. Ele não usa mais. Mas ele não vai ficar despido. Ele decidiu vestir a vestes de justiça. Ele decidiu se preparar para a festa de casamento com o Senhor, com o noivo do Senhor. Ele decidiu se revestir com a veste de justiça, e a veste de justiça tem compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. A veste de justiça tem a armadura de Deus e tem todas as peças desta armadura. Qual é a vestimenta que você está usando? Qual é aquela que se você está usando a inadequada? Este início de noite, papai está dizendo assim: eu vou trocar sua roupa. E ele não vai, ele não chega para a gente, às vezes como um pai, e diga: menino, que roupa suja é essa? Tira essa roupa. Não. Vem, filho. E ele fica esperando a gente ir. E como uma criança, obrigada. E como uma criança, a gente fala para Jesus: Senhor, eu quero. Aí a gente levanta os nossos braços e Ele nos veste com amor. Aleluia. Porque Ele é amor. Ele é amor. Tem alguém nesta tarde que nunca vestiu uma veste de justiça, que nunca confessou Jesus como seu Salvador e hoje quer fazer esta decisão? Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida e decida por Jesus em nome de Jesus.